7 de setembro é uma data muito importante para o Brasil. É o Dia da Independência, quando Dom Pedro I fez o famoso grito no Rio Ipiranga. O que muitos não imaginariam é que em 1956 essa data seria lembrada por um outro motivo. Naquela época, o então secretário de Cultura e Esportes de Santo André, Nelson Sacilotto, foi o responsável por realizar um jogo amistoso entre o Santos Futebol Clube e o Corinthians de Santo André. Foi ali que marcava não só o futebol, mas também como a vida de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Foi exatamente nesse ponto, às 4h34 da tarde do dia 7 de setembro de 1956, em que o jovem de 15 anos, na época conhecido como Gasolina, marcou seu primeiro gol. Na verdade, foi nesse ponto aqui, que hoje é dividido entre as duas quadras. Foi nessa parede, onde aqui tinha um gol, que ele marcou seu primeiro gol, que foi colocado em súmula, mas reconhecido após 13 anos. Depois disso, Pelé fez a sua estreia, passando aqui pela nossa cidade, em Santo André. O erro aconteceu após o mesário da época, chamado Nelson Cerchiari, marcar na súmula que o gol acontecido no segundo tempo teria sido de Raimundinho, e não pelo jovem Gasolina. O erro só foi consertado quando Cerchiari leu uma entrevista de Pelé a um jornal da época, onde ele respondeu onde e qual time ele havia marcado o primeiro gol como profissional. Pelé então confirmou que o gol foi marcado no jogo que aconteceu em Santo André. Num amistoso contra o Corinthians de Santo André, fiquei no banco o primeiro tempo. No segundo tempo eu entrei no lugar do Del Vecchio. E logo depois que eu entrei, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos. E o goleiro do Santo André, ele fez um cartão depois dizendo: Zaluar, o goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé. E segundo a história, quando Gasolina entrou na disputa, seria fácil agir contra ele. Foi aí que aos 36 minutos do segundo tempo, Pelé marcou o 6º gol do Santos, contra o goleiro Zaluar. Nessa ocasião, também foi descoberto tamanha agilidade do menino em campo. A famosa súmula que comprovava o gol de Pelé com a correção do erro está em posse do Museu de Santo André. A museóloga e gerente de documentação e preservação cultural, Mayra de Souza Brito, disse que o documento foi entregue por Milton Sacilotto, filho do secretário de esportes da época. Ela conta sobre como foi feita a entrega, não só do documento, mas da foto do dia do jogo, a reportagem que Pelé confirma o gol e uma réplica da camisa usada pelo rei do futebol. Ele deu a súmula do primeiro gol, um depoimento foi escrito pelo seu Nelson Sacilotto, uma reprodução de uma fotografia do dia do jogo e uma reportagem também de 1988 que o Pelé fala sobre o seu primeiro gol aqui em Santo André. E em 2020, em comemoração aos 80 anos do Pelé, a súmula ela foi para o Memorial das Conquistas, né, que é o Museu dos Santos, para uma exposição especial aos 80 anos. E ela retorna, então, no final de 2020 para cá. E junto com ela, a gente recebeu uma doação do Santos, que é uma réplica da camisa que o Pelé usou no dia 7 de setembro, inclusive com o mesmo tecido, o mesmo modelo, o mesmo formato da camisa utilizada em 56. Ele é um ícone do futebol brasileiro. E essa é uma marca que traz essa história, e saber que essa história aconteceu aqui. O importante é essa história aconteceu em Santo André. Eu acho que ele ganha um status de raridade esse documento. O presidente do Corinthians de Santo André fala com orgulho sobre a partida que foi feita pelo menino em que, em 1958, com 17 anos, estreava na Copa do Mundo da Suécia. Não tem nem palavras, né, para a gente expressar quanto é orgulhoso, é uma sensação maravilhosa que o rei do futebol, o esporte representado em todo o mundo, ele começou fazendo o primeiro gol aqui em Santo André, aqui no Corinthians Futebol Clube de Santo André. Isso para nós é motivo de um orgulho ímpar, né? Vai ficar lembrando o resto da vida. O resto da vida, essa história é para sempre, né? O jogo que aconteceu há 66 anos deixou o resultado de 7 para o Santos e 1 para o Corinthians de Santo André, e foi marcado por Vilmar. Sem contar que deixou marcado a história de Pelé, de Santo André, da região e principalmente do futebol brasileiro.